Dentro de você existe uma parte que já sabe o que fazer. Uma força silenciosa, mas firme, que não precisa de aplausos nem permissão. Ela te dá clareza para decidir, coragem para agir e serenidade para sustentar suas escolhas, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Mas essa força, com o tempo, foi silenciada. Ela foi abafada pelas críticas que você escutou em momentos vulneráveis, pelos padrões que nunca foram seus, mas que você tentou alcançar mesmo assim. Foi apagada pelas comparações, pelos fracassos que você transformou em sentenças, pelas vezes em que ninguém te enxergou, nem você mesmo. A verdade é dura, mas libertadora. Você não nasceu inseguro. Essa insegurança foi aprendida, foi instalada, repetida, alimentada, até parecer parte da sua identidade. Mas ela não é, e é por isso que pode ser desfeita. O estoicismo nos ensina que não somos reféns das emoções que sentimos, mas senhores do modo como reagimos a elas. Isso muda tudo, porque se a mente pode ser condicionada a temer, ela também pode ser treinada a confiar. E é exatamente isso que você vai fazer aqui. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por práticas e reflexões estoicas capazes de dissolver o medo que paralisa, reconstruir a confiança que você perdeu e devolver à sua mente o comando da sua vida. Você vai entender na prática como cultivar uma presença firme, agir com mais coragem, pensar com mais clareza e parar de se sabotar antes mesmo de tentar. Talvez você tenha vivido por anos com essa sensação de que falta algo, que não é capaz, que não é suficiente, mas hoje você vai descobrir que essa voz não é a sua verdade. É apenas um eco do passado, e ele não precisa decidir seu futuro. Se esse vídeo for um ponto de virada para você, declare isso. Deixe seu comentário com intenção. Sou estoico, confio em mim, porque é assim que começa. Não quando a dúvida desaparece, mas quando você decide que ela não manda mais. Agora, vamos começar. Lição 1. Aceite que você não é perfeito. Quantas vezes você travou antes mesmo de começar? Quantas ideias boas você deixou morrer só porque achou que ainda não estavam boas o bastante? Quantas vezes você preferiu o silêncio ao risco de ser imperfeito? Se isso te soa familiar, respira fundo. Você não está sozinho. Você não nasceu tentando ser impecável. Alguém, em algum momento, te ensinou que errar era feio, que falhar era fracassar, que se expor era perigoso. E você, em busca de aceitação, começou a esconder suas falhas, até esconder a si mesmo. Mas olha só o que Epicteto dizia: não te preocupes em parecer perfeito, preocupa-te em melhorar. Essa é a diferença entre quem vive travado e quem segue em frente. O perfeccionista quer chegar pronto, o estoico quer evoluir. Enquanto um espera o momento ideal, o outro age com o que tem. Enquanto um se sabota com cobranças, o outro cresce com cada tentativa. Percebe? O perfeccionismo não é força, é controle. É a tentativa desesperada de não falhar, de não decepcionar, de não se sentir exposto. Mas a vida real não respeita esse script. A vida exige presença, não performance. E tem mais. Quanto mais você se exige ser perfeito, mais você exige isso dos outros. E aí, tudo começa a te frustrar. Os erros dos outros, os seus tropeços, a realidade que não se encaixa no ideal que você construiu. Você se compara, se cobra, se anula e continua achando que ainda falta algo para começar. Mas sabe o que falta mesmo? A coragem de começar imperfeito. Porque só quem age mesmo com medo constrói confiança real. Marco Aurélio ensinava algo simples, mas brutalmente verdadeiro. Contenta-te com pequenos avanços. Não desprezes nenhum progresso. É isso. Você não precisa impressionar, precisa progredir. Você não precisa ser impecável, precisa ser verdadeiro. Você não precisa fazer tudo certo, precisa continuar se movendo. Então, aqui vai a prática estoica de hoje. Solte o ideal. Inalcançável. Faz o que você pode com o que você tem. Depois melhora, depois refina, depois cresce, mas começa. Mesmo tremendo, mesmo imperfeito. Se essa lição fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu escolho agir. Eu confio em mim. Você não precisa de aprovação para existir.
Não precisa ter certeza para começar. O que você precisa é agir, porque a confiança que você tanto procura não nasce antes da ação. Ela nasce durante a ação. Ela aparece no segundo passo, não no primeiro. Ela cresce toda vez que você escolhe continuar, mesmo sem garantias, mesmo com medo. Quanto mais você tenta parecer seguro antes de agir, mais distante fica da verdadeira segurança que só nasce quando você encara o desafio de frente. Aceitar que você não é perfeito é aceitar que você é humano. E o humano não é feito para parecer pronto. É feito para aprender, se adaptar, melhorar. Quando você troca o ideal inalcançável pelo movimento real, você resgata sua potência. A mente para de te sabotar quando entende que não precisa mais se proteger da falha. Porque agora você sabe, falhar faz parte. E cada passo dado com verdade vale infinitamente mais do que qualquer plano imaginário que nunca saiu do lugar. Lição 2. Pare de se comparar. A autoconfiança nasce quando você se vê com respeito. Você começa a se sentir pequeno não quando erra, mas quando olha para o lado e acredita que os outros estão indo melhor do que você. A comparação é uma armadilha sorrateira. Ela não chega gritando, ela sussurra. Você abre uma rede social qualquer, vê alguém mais jovem com uma vida aparentemente resolvida, alguém sorrindo, conquistando, crescendo. E então, sem perceber, você começa a questionar sua própria jornada. Começa a achar que está atrasado, que está falhando, que tem algo errado com você. Mas o que você esquece é que está comparando o seu bastidor com o palco do outro, sua dúvida com a edição do sucesso alheio, sua luta interna com a vitrine polida que os outros escolhem mostrar. E assim, mesmo em silêncio, a comparação vai corroendo sua confiança, vai apagando sua própria luz, vai te fazendo duvidar daquilo que você tem, daquilo que você é e, principalmente, do valor do seu processo. O estoicismo é direto sobre isso. Epicteto dizia: se você quer fazer progresso, contente-se em parecer ignorante ou tolo em coisas externas. Em outras palavras, pare de se medir com réguas que não são suas. A única comparação que faz sentido é entre quem você era ontem e quem está se tornando hoje. Porque é isso que você pode controlar. O resto está fora das suas mãos e fora da sua responsabilidade. Toda vez que você se compara, você abandona a si mesmo, tira os olhos do que importa. E o que importa é simples: o que você está construindo com o que você tem no seu tempo. A comparação cria uma pressa sem direção. Você começa a correr sem saber para onde, apenas para não se sentir atrás. Mas a vida não é uma linha de chegada, é um caminho. E não há como trilhar esse caminho com confiança se você está sempre olhando para o lado, ao invés de olhar para dentro. Quando você se vê com clareza, a comparação perde força, porque você começa a enxergar o próprio valor. Não o valor de parecer, mas o valor de ser. Não o valor de ter tudo agora, mas de estar em constante construção. É nesse ponto que a autoconfiança começa a nascer. Quando você para de se medir pelo que falta e começa a reconhecer o que já tem. Quando você deixa de lado a ilusão de que os outros estão adiantados e entende que o seu tempo é único. A prática de hoje é direta. Toda vez que você sentir o impulso de se comparar, pare e redirecione o foco. Volte o olhar para dentro e pergunte: o que eu já evoluí? Onde eu estava há 1 ano e onde estou agora? Porque é isso que importa. E é esse olhar que fortalece. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários: hoje eu escolho me ver com clareza. Porque quando você decide se enxergar com verdade, a comparação deixa de te dominar e a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Lição 3. Lembre-se que a vida acabará um dia e você não vai viver para sempre. Você vive como se tivesse tempo, como se os dias fossem infinitos, como se a oportunidade voltasse sempre, como se fosse possível deixar tudo para depois. Mas não é. A verdade que poucos têm coragem de encarar é essa: você vai morrer. Todos nós vamos. E isso não é algo para temer, é algo para lembrar. Porque quando você se lembra da morte, começa finalmente a viver. A insegurança que te trava, o medo do que vão pensar, a hesitação constante,
Tudo isso perde força diante da realidade inegociável da vida. Ela passa, e passa rápido. A vida não espera você se sentir pronto, não espera você juntar coragem, não espera você se libertar do medo. Ela continua. E se você não acordar para isso agora, vai continuar adiando seus passos até perceber que o tempo que você pensou que tinha já se foi. Os estoicos tinham uma prática diária chamada memento mori. Lembre-se da morte, mas não como obsessão mórbida, como um lembrete de lucidez. Sêneca escreveu: você age como se estivesse destinado a viver para sempre, como se o tempo não tivesse poder sobre você. Mas o tempo passa e a vida se esgota. Essa lembrança não é um peso, é uma libertação, porque só entende o valor da vida quem entende que ela é finita. Você diz que tem medo de falhar, mas já parou para pensar no que realmente está perdendo por viver com medo? Quantas palavras não foram ditas? Quantas decisões foram adiadas? Quantos momentos foram desperdiçados por orgulho, por dúvida, por insegurança? A morte nos ensina que o tempo é o recurso mais precioso que existe e que cada minuto gasto se escondendo é um minuto a menos vivendo de verdade. Se você soubesse que só tem mais um ano de vida, o que mudaria hoje? Com quem falaria? O que faria com mais coragem? O que deixaria de adiar? Essas perguntas não são hipotéticas, elas são um chamado, porque ninguém sabe quanto tempo tem. A vida não vem com aviso, e esperar por certezas é desperdiçar o agora. Não é o futuro que te liberta, é a ação presente. A insegurança só tem poder sobre você enquanto você acredita que ainda pode esperar. Mas a consciência da morte é um corte seco nessa ilusão. Ela te acorda, te sacode, te faz perceber que viver tentando se proteger de tudo é o mesmo que não viver. Viver de verdade exige presença, escolha e movimento. E isso só começa quando você para de agir como se houvesse sempre um amanhã. Então, a prática estoica de hoje é essa. Lembre-se todos os dias de que a vida é finita e use isso como impulso para viver com mais verdade. Diga o que precisa ser dito, faça o que importa, solte o que te prende, porque não há nada mais paralisante do que pensar que a vida é garantida, e nada mais libertador do que agir sabendo que não é. Se esse capítulo te despertou, escreva nos comentários: hoje eu escolho viver de verdade, porque cada vez que você vive com intenção, a insegurança diminui e a coragem começa a ocupar o lugar que sempre foi dela. Lição 4. Ninguém vai viver a sua vida por você. Assuma o leme antes que seja tarde. A insegurança que trava sua mente não surge por acaso. Ela cresce na sombra da ilusão de que alguém ou algo vai decidir por você, que haverá uma mão invisível para guiar seus passos e proteger você do erro. Mas a verdade é dura e libertadora. Ninguém vai viver a sua vida. Ninguém vai enfrentar seus medos ou tomar suas decisões. Se você quer eliminar essa insegurança de vez, precisa entender que o poder sempre esteve dentro de você. A mente insegura busca refúgio na procrastinação, na dúvida, na dependência da aprovação alheia. É uma mente que não se assume responsável, que espera o momento certo, a resposta perfeita, a segurança completa. Mas não existe segurança completa para quem vive. A única segurança real é assumir o leme, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. Epicteto dizia: lembre-se de que você é um ator num drama. O autor o escolheu para esse papel. Agora, represente-o com excelência. Essa metáfora é poderosa. Você não controla o roteiro da vida, mas controla a forma como atua. Pode fazer do seu papel algo grande, intenso, marcante, ou apenas sobreviver no palco, sem entrega, esperando a cortina fechar. Por isso, assuma o leme agora. Dirija sua vida antes que os ventos das circunstâncias o arrastem para um destino que não foi você quem escolheu. Mesmo que você erre, aprenda. Mesmo que caia, levante. É melhor viver intensamente uma verdade imperfeita do que passar a vida tentando viver expectativas alheias. E se assumir o leme ainda parece demais, pare e olhe ao redor. Já está tudo acontecendo. O tempo está passando, as oportunidades surgindo e desaparecendo, e você está onde sempre esteve.
Então a pergunta não é mais: será que devo começar? Mas: até quando vou continuar deixando a vida passar por mim? A prática de hoje é simples, mas poderosa. Pense no que você está adiando e procrastinando há dias e tome a decisão de agir. Agora, nesse instante, defina que o primeiro passo será dado. Assuma o controle da sua mente e das suas escolhas, sem esperar pela perfeição ou pela aprovação. Entenda que o único caminho para eliminar a insegurança é atravessá-la com coragem, compromisso e responsabilidade. Essa decisão muda tudo. Lição 5. Aceite as mudanças da vida ou seja arrastado por elas. A mudança não avisa, não pede licença. Ela chega, vira sua vida de cabeça para baixo, desmonta as certezas que você levou anos para construir e às vezes sim dói. Mas o que machuca mesmo não é a mudança em si, e sim a resistência que você cria para aceitá-la. Resistir é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você tenta, mais ela escapa e mais você se sente impotente. Imagine uma pessoa que mantém o mesmo emprego por anos, não porque ama o que faz, mas porque tem medo do desconhecido. Ela vive uma rotina previsível, mas vazia, sentindo que sua vida poderia ser mais. Ela evita mudanças, mesmo quando elas são necessárias, um curso que poderia abrir portas, uma proposta diferente que aparece, ou até mesmo o sonho de trabalhar em outra área. Ela se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido a paralise, porque o medo do novo e do incerto pesa mais que o desejo de crescer. Essa é a essência da insegurança. Ela nasce do apego ao que já é, ao conforto do que você acredita controlar. Só que o controle nunca foi seu. A vida está em movimento constante, e a única coisa verdadeiramente segura é a mudança. A mente que resiste à mudança é uma mente presa no passado, tentando segurar o que já passou, enquanto o futuro escapa por entre os dedos. Os estoicos enxergavam a mudança de outra forma. Marco Aurélio dizia que tudo é transitório: o corpo, as relações, o status, a própria memória. Ele sabia que a verdadeira segurança não vem da estabilidade externa, mas da aceitação profunda do fluxo da vida. Aceitar a mudança não é se render ou desistir. É compreender que cada transformação traz um convite para crescer, para desapegar, para se reinventar. É na aceitação que a insegurança perde força, porque quando você luta contra o inevitável, perde energia, foco e paz. Quando você aceita, mesmo sem saber o que vem pela frente, você abre espaço para a confiança nascer, para a mente se fortalecer. Hoje, seu desafio é este. Toda vez que sentir medo da mudança, lembre-se do cão e da carroça. Pergunte a si mesmo: estou resistindo ao que precisa acontecer? Ou estou disposto a fluir, aprender e seguir? Solte a necessidade de controlar tudo. Confie na sua capacidade de se adaptar, porque a verdadeira segurança vem de dentro, não das circunstâncias externas. Se essa mensagem chegou até você, escreva nos comentários: hoje eu escolho aceitar a mudança e crescer. Essa escolha é o primeiro passo para eliminar a insegurança da sua mente de vez. Lição 6. Mergulhe no poder do controle dos seus pensamentos. Quantas vezes a sua mente já foi sua maior inimiga? Um pensamento entra, e antes que você perceba, ele já virou um argumento inteiro contra você. Você repassa cada erro, cada possibilidade de fracasso, cada julgamento imaginário. E o pior, você acredita nisso tudo, como se fosse verdade. Mas não é. Pensamento não é realidade. É só pensamento. A insegurança que paralisa não nasce do mundo externo, mas do que você repete internamente. Por isso, dominar o próprio diálogo interno é um divisor de águas. Não significa ignorar os medos, mas aprender a respondê-los com firmeza e razão. A mente que aprende a se observar em silêncio desenvolve uma força que não se abala com qualquer vento. Quando você assume o comando daquilo que pensa, é como se construísse um chão sólido dentro de si. Um terreno firme, que não depende da validação alheia ou da ausência de problemas. Isso não acontece do dia para a noite. É prática. É vigiar os pensamentos automáticos, questionar padrões antigos, redirecionar o foco. O pensamento pode ser um veneno ou uma ponte, e quem escolhe o caminho que ele segue é você. Essa é a raiz de muita insegurança.
Você acredita demais em tudo o que pensa. Um erro do passado vira uma sentença. Uma crítica vira verdade absoluta. Um tropeço se transforma em evidência de que você não é capaz. Mas e se você começasse a observar esses pensamentos como nuvens passageiras e não como leis eternas? O pensamento é uma ferramenta poderosa. Ou você usa a seu favor, ou ele vai te enterrar por dentro. Quando você aprende a conduzir seus pensamentos com consciência, você se torna menos influenciável pelas comparações, pelos medos futuros, pelos traumas que insistem em se repetir como fantasmas. E isso é libertador. Pense em uma pessoa que, ao errar, imediatamente se xinga mentalmente. Sou um fracasso. Eu estrago tudo. Ninguém leva a sério o que eu faço. Isso pode parecer pequeno, mas esse tipo de fala interna, repetida diariamente, molda uma identidade frágil e cheia de dúvidas. Agora imagine essa mesma pessoa, ao errar, respirando fundo e dizendo a si mesma: ok, eu errei, mas isso não me define. O que eu aprendi com isso? A diferença parece sutil, mas o impacto é gigantesco. Uma mente treinada para o autocuidado, e não para o autoataque, é uma mente que não implode diante dos desafios. Controlar seus pensamentos não é o mesmo que reprimi-los ou fingir que eles não existem. É reconhecer cada um deles, questionar a origem, reformular o que for necessário e escolher conscientemente o que vai continuar habitando ali. É uma prática diária, às vezes cansativa, mas que muda absolutamente tudo. A forma como você pensa determina como você se sente, e como você se sente determina como você age. Quer vencer a insegurança de vez? Comece organizando a casa mental, porque uma mente segura constrói uma vida segura, de dentro para fora. Agora que você compreende a importância de dominar o seu diálogo interno, é hora de colocar isso em prática de forma simples e eficaz. Pratique diariamente o que chamo de vigília mental. Separe 5 minutos do seu dia, de preferência logo ao acordar, e escreva no papel os pensamentos que surgirem espontaneamente, sem filtro, sem julgamento. Em seguida, leia cada um deles com atenção e pergunte-se: isso me fortalece ou me enfraquece? A cada resposta, reescreva o pensamento com uma nova perspectiva, mais lúcida e firme. É assim que, aos poucos, você reeduca sua mente e toma as rédeas do seu diálogo interno. Se essa simples mudança vai passar a fazer parte da sua rotina, deixe nos comentários. Hoje, eu escolho vigiar minha mente. Lição 7. Aceite sua história. A liberdade que vem quando você para de fingir. A insegurança, muitas vezes, nasce do peso de carregar uma máscara, uma versão de você que acha que o mundo quer ver. Você finge ser mais forte, mais confiante, mais bem-sucedido do que realmente está sentindo. Finge que tudo está sob controle, mesmo quando a dúvida corrói silenciosamente sua mente. Mas essa farsa não libera, aprisiona. E o mais cruel, quanto mais você tenta esconder suas falhas, seus erros, seus momentos de fragilidade, mais pesado fica o fardo e mais inseguro você se sente. Aceitar sua história com todos os seus altos e baixos é um passo fundamental para eliminar essa insegurança de vez. Isso significa olhar para o que viveu, as escolhas certas e as erradas, os momentos de coragem e os de medo, sem vergonha, sem tentar apagar ou minimizar. Não é se acomodar no passado, mas reconhecer que cada capítulo da sua vida contribuiu para quem você é hoje. Quando você para de fingir, para de se esconder atrás de uma versão fabricada, você se liberta para agir com autenticidade e verdade. Pense em alguém que passou anos tentando esconder uma falha, um erro que considera imperdoável. Essa pessoa vive em constante alerta, preocupada em não ser descoberta, em manter a imagem perfeita. Isso consome energia, gera ansiedade e alimenta a insegurança. Agora imagine essa mesma pessoa se permitindo ser humana, reconhecendo seu erro como parte da trajetória, como uma lição que a fortaleceu. A liberdade que surge dessa aceitação é a base para uma autoconfiança genuína, que não depende da aprovação externa, mas da paz interna. Marco Aurélio nos lembra que a vida é breve, e tudo o que fazemos fica registrado na memória do tempo, não para nos julgar, mas para nos ensinar.
A insegurança diminui quando você aceita sua história, porque para de lutar contra si mesmo e começa a caminhar junto, respeitando sua própria jornada. Essa é a coragem de verdade, aquela que transforma o medo em combustível para seguir adiante. A prática de hoje é simples. Faça uma lista honesta das partes da sua história que você tem evitado olhar. Depois, escreva ao lado o que aprendeu com cada uma delas, o que ganhou de força ou sabedoria. Essa reflexão vai ajudar você a reconhecer que sua história não é um peso, mas uma ponte para a confiança que você merece. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho aceitar minha história e ser livre, porque a liberdade de ser você mesmo é o caminho mais direto para eliminar a insegurança de vez. Chegamos até aqui juntos, e agora é o seu momento. A insegurança que antes parecia imbatível começa a perder força, porque você escolheu olhar para dentro, entender seus medos, aceitar sua história e assumir o controle dos seus pensamentos. Essa transformação não é mágica nem rápida, é fruto da sua coragem diária de agir, mesmo quando a dúvida insiste em aparecer. Se você quer aprofundar ainda mais esse caminho de transformação e autoconhecimento, baixe agora o e-book Manual do Autoconhecimento. O link está no comentário fixado. Aproveite essa oportunidade para dar o próximo passo na sua evolução pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a virar a chave. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.